Olá, seguidores do Sessão em Off. Vocês se lembram do caso de Madalena? A gente vai continuar com esse caso. Tudo bem, meninas? Tudo bem, vamos lá. Quem ouviu o nosso episódio anterior está pronto para reconhecer a armadilha que Madalena está entrando, chamada Love Bomb. Conta a história de Madalena, continuação, Lucy? Continuação. Quem vai ler pra gente hoje é a Grace. Opa, então vamos lá. Tá aqui na agulha já. Vamos ver quem reconhece essa armadilha, Fiquem hein? atentos à sequência do caso de Madalena. Em julho de 2022, quase 5 anos depois, eu conheci uma pessoa e foi encantador. Pensei, cara, combino muito com ele. E na minha cabeça rolava essa reciprocidade também. Ele me dava muita atenção. Viajava de Sorocaba para São Paulo só para me ver. Fazíamos programas, saíamos algumas vezes, jantares, cinemas, teatro. Fizemos uma viagem de carro para outro estado, onde ele me apresentou para todos os seus amigos. Aquela bomba de amor. Parecia ser o que eu mais precisava naquele momento. E com estas atitudes ele me encantava. Me apresentou o pai e nesse momento eu entendi que era sério. Semana seguinte, conheci a mãe e por um segundo me deparei com o seguinte pensamento. Será que já é a hora de conhecer até a mãe dele? Afinal de contas, estávamos saindo apenas há 3 semanas. Hoje percebo que tive um sinal de racionalidade e realidade, mas ignorei. Nos falávamos várias vezes durante o dia, sobre todos os assuntos, incluindo espiritualidade, que é algo que nos conectava, troca de carreira, e eu estava cada vez mais apaixonada. Idealizei e criei expectativas, pois essa realidade de troca, e não somente de doação da minha parte, era algo novo para mim. Depois de tantos relacionamentos em que só me doei. À medida em que eu me abria, ele trazia mais coisas sobre ele e que eram muito similares à minha história, o que eu entendia refletir uma grande afinidade entre nós. E foi aí que o meu mundo desmoronou. As mensagens começaram a ficar mais curtas. O bom dia só vinha depois do meu. Até o dia que eu ouvi aquela famosa frase: o problema não é você, sou eu. Não quero me relacionar com ninguém. Comecei a me questionar, o que eu tenho de errado? Será que eu fiz ou falei algo que deixou ele triste? O que eu posso fazer agora para que continuemos a nos encontrar? Algum tempo depois, essa pessoa assumiu um namoro e eu fiquei sem entender. Entrei numa bad que parecia não ter fim. Algumas semanas se passaram e eu fui entendendo que a minha expectativa tinha passado do limite saudável e que eu projetei nele algo que só eu queria e não acordei. E então eu acordei. Não é todo mundo que sabe o que é Love Bomb, né, gente? Então, a gente tá falando pra cá, pra lá, pra... Então, eu acho que é legal a gente abrir e colocar para os nossos ouvintes o que é Love Bomb. Tem pessoas que sabem e tem pessoas que não sabem. Então, eu resolvi colocar aqui na íntegra o que é o Love Bomb, que é chamado bombardeio de amor, certo? Então, refere-se a uma tática de manipulação emocional usada por algumas pessoas em relacionamentos para ganhar controle e influência sobre o seu parceiro. Geralmente, envolve uma demonstração excessiva e intensa de amor, carinho, atenção no início do relacionamento, a fim de conquistar a confiança e a lealdade do parceiro, ok? Eu acho que é algo bem resumido. Então, quando a gente fala o excessivo, é excesso de mensagens, excesso de cuidado, em alguns casos, presentes, tá presente o tempo todo. Então, eu acredito que alguns pedaços do caso da Madalena, a gente encontra
excessos. Eu acho que posso até voltar aqui, André, se você me permite, só para ficar claro para as pessoas como que esse caso exemplifica e o porquê que a gente quis usar a continuação do caso da Madalena para falar sobre o Love Bomb, que é quando ela fala assim, ele viajava de Sorocaba para São Paulo só para me ver em uma semana, me apresentou para o pai, me mostrou para todos os amigos, né? Então muitas pessoas ficam assim, nossa, eu conheci a família, conheci os amigos, sou alguém importante. Ele, né, quer me assumir, ele entende que eu sou uma pessoa que tenho que estar ao lado dele. E aí, esse bombardeio de amor e de atenção vai alimentando algumas expectativas, né? Voltando na pergunta, o que Madalena queria. Então, vai alimentando ali algo que poderia estar no inconsciente dela, dessa atenção, dessa reciprocidade, de alguém que supra algumas necessidades que ela tinha e até então poderiam ser desconhecidas para ela. Ou seja, um vazio. Aquele vazio da rejeição, do abandono. Isso. Então, ela está suprindo isso, veio tudo. Bombasticamente em 3 semanas, né? Sim. Que aí, acho que é interessante quando ela coloca esse tempo, porque você fala o quanto que não fica um alerta aí, né? Eu estou conhecendo alguém, muitas pessoas confundem isso, até mesmo o tema estando em alta na internet, as pessoas confundem e falam, nossa, mas então não pode mais declarar? Então eu não posso apresentar os amigos? Então eu não posso apresentar a família? E sim, mas acho que uma dica aqui é qual que é a troca que de fato está existindo nisso. Então, qual que é o tempo que está sendo dado? Tem aquela ansiedade de viver tudo em um dia, uma noite, né? Então, assim, eu levo para jantar, eu faço uma declaração, eu conto tudo sobre a minha família, eu mostro quem é o meu pai, aí no outro dia eu sumo. Né? Então, qual que é essa troca? Eu acho que o grande indicador está aí, né? Eu estou dando à medida que eu estou recebendo, né? Eu estou conseguindo efetuar essa troca de fato, ou eu estou só esperando que o outro faça tudo, ou que siga um protocolo, né? De tudo que tem que ser feito, levo para jantar, a gente faz uma viagem de casal, e aí na 4ª semana, eu não estou a fim de me relacionar, né? Quais são os indícios disso? O Grace, você recitou, falando tudo isso, 3 pilares. Agora eu vou ser a voz da razão, né? Porque o termo, gente, love bomb, é um termo muito emocional. Bomba de amor. O que isso está falando? De uma emoção chamada amor, que é inerente ao ser humano. Só que como a gente traz muito a questão do equilíbrio, também é necessário um pouco de razão. Então, se está sendo só amor, ela está totalmente, Madalena, só no sentimento. Ela está recebendo uma enxurrada, aliás, é uma bomba, né? Então, ela está recebendo um monte de vestígios de uma bomba, mas só de um sentimento só. E aí, é necessário incluir também uma racionalidade. No começo, né, dos nossos episódios, a gente fala do que é composto um relacionamento. Não é só sentimento, gente. Tem que ter um pouco de razão. E tudo que você falou agora, você falou de 3 pilares. Intensidade, proporcionalidade e reciprocidade. Como é que estavam esses 3 pilares nessa relação? A intensidade estava de que tamanho? Proporcional a qual tempo que eles estavam juntos, não tempo de dias, né? Tempo de qualidade de um conhecer o outro. Reciprocidade. Eu não vi em nenhum momento a Madalena se posicionar, percebem, meninas? Mas na cabeça, olha, na cabeça dela rolava essa reciprocidade também. Só na cabeça. Então, é o nosso pensamento, Andréia. Tudo é maior dentro do nosso pensamento. Eu não vi Madalena falando assim, ok, você me apresentou sua mãe. Eu preciso conversar com você sobre isso. Você me apresentou sua mãe, a gente mal se conheceu, acho que é o momento de você não me apresentar mais ninguém, e sim de nós nos apresentarmos. Então, quando eu falo de reciprocidade, eu estou convocando, cadê a posição da Madalena nessa relação? E quando você fala isso, eu vejo a reciprocidade até no sentido, quando eu falo, usei muito a palavra troca,
A Madalena estava preparada para apresentar os seus amigos e a sua família? Porque a troca está aí, né? Então, assim, eu recebo e aí eu crio a ilusão de que, nossa, eu sou uma pessoa muito importante. Porque isso, quando a gente vê nas redes sociais, é muito assim, porque o cara parecia que estava super afim e depois ele sumiu. Ou a mulher parecia que estava super afim e depois ela sumiu. E aí, o que você quer dizer? Parecia que ela estava super afim. E você nessa relação? Como que você estava disposto? Como que estava esse tempo? Então, mas eu até marquei uma coisa aqui, eu fiz uma anotação que é interessante que a Madalena colocou. Parecia ser o que eu mais precisava naquele momento. Aí a pergunta, temos a consciência do que precisamos através do outro? É o outro que sabe o que a gente precisa? Sim. Ou a gente? Dei um gancho do que você falou. A Madalena tinha essa consciência? Parece que não, né? Não. Porque ela fala assim, parecia que era tudo o que eu precisava, é algo que está nebuloso. A Madalena, ela tinha dela. uma orientação para o outro. Sim. Então, que a gente coloca aqui, se a gente for colocar, era a orientação para o outro, era totalmente o autossacrifício. O outro é mais importante. E o que o outro trazia para ela? Vinha de Sorocaba até aqui, eles falavam várias vezes durante o dia, falavam sobre espiritualidade, mas assim, colocando o que a Michele falou sobre qual era o querer da Madalena, qual é a comunicação. Eu entendo que num relacionamento tem vários pilares, e um deles é a comunicação. Uhum. Então, a Madalena comunicou para a pessoa o que ela queria, porque ele chegou e bombardeou ela. Vamos lá conhecer minha mãe, vamos lá conhecer meu pai, vamos conhecer meus amigos, vamos. Em que momento que a Madalena falou assim... Peraí, eu tenho também eu o também, que eu também quero. Tenho amigos, eu também tenho... Né? Então, mas o que eu quero? Porque aí, quando não se sabe o que se quer, Andréia, é o alvo fácil para um dos outros episódios, para um narcisista usar essa ferramenta de manipulação. Porque o narcisista, sim, ele atua usando o Love Bomb, que é uma das, né? É uma das, né? Tem várias outras, né? Justamente porque ela não sabe, então é mais fácil quando a própria pessoa não sabe ser o quê? Levada. É isso que a manipulação faz. A pessoa é levada, ela é facilmente conduzida. Ela não puxa o freio de mão. Ela não coloca assim, cessar fogo, né? Love Bomb, né? Essa enxurrada. Olha o símbolo aí. Tudo o excesso esconde uma falta. Se está tendo esse excesso na vida dela e ela está recebendo isso com flores e fazendo festa, qual que é a falta que está tendo na vida da Madalena? E como que eu lido com essas faltas, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é aquele A Falta que a Falta Faz. Ele é um livro de criança, né? Não é aquela da metade? Todo desenhado, que é só desenho. Mas ele é tão simbólico e é tão significativo, porque é exatamente isso. A imagem dele já fala, não precisa. Você falando, veio exatamente a imagem aqui. Então, e será que às vezes eu não terei essas faltas e eu estou depositando que o outro venha e complemente, mas um espaço que não precisaria ser complementado. Será que todo vazio precisa ser completado? É isso. E tem mais caso aqui, gente. Tem uma continuação. Vamos dar continuidade? Seguir? Passou o tempo e no início do ano de 2023 eu conheci uma pessoa. E logo pensei, não posso cometer o mesmo erro, mas novamente eu repeti a frase, cara, que homem. Parecido comigo, a gente gosta das mesmas coisas, é o meu número. Não escondi o meu desejo de estar com ele. Fiz de tudo para estarmos juntos. Ele também se mostrou um cara presente e comecei a escrever o conto de fadas baseado na carência que eu tinha e ele também. Eu estava com uma viagem marcada para o carnaval quando nos conhecemos e deixei claro para ele que eu viajaria mesmo assim. Ele concordou, afinal não tínhamos nenhum compromisso e quando eu voltasse conversaríamos para, quem sabe, elevar o status do nosso relacionamento. E foi aí que tudo foi por água abaixo. A pessoa começou a demonstrar uma frieza e uma toxicidade que ainda não tinha aparecido. Brigamos várias vezes, inclusive na viagem.
Ele me induziu à culpa. Dizia que eu estava aproveitando a vida enquanto ele estava em casa e outras coisas mais. E outras coisas a mais. E quando eu voltei, ele me deu um gelo. Marcou várias vezes comigo e não apareceu. Sempre inventando uma desculpa qualquer, e eu entendo que ele estava certo. Talvez eu fizesse a mesma coisa se eu estivesse no lugar dele. A heroína floresceu em mim. Preciso curar essa pessoa. Ele não está bem. Ele gosta de mim, mas eu acabei dando motivos para ele desconfiar. Afinal, eu estava no carnaval em Salvador e ele, coitado, em casa. Jantar em casa, viagem, ajudar a buscar uma posição melhor no trabalho. Eu queria entender que o problema não era eu, e sim a vida que ele estava levando. Foi esfriando, deixando de falar, me bloqueando e por fim foi embora. Eu senti uma raiva, uma tristeza profunda e fiz uma limpeza, um detox de tudo que me vinculava a ele. Amigos, rede social, mensagens bloqueadas. Pois eu não queria repetir o que já fiz anteriormente, de ir atrás e querer reatar. Mas, ao mesmo tempo, me questionava, por que novamente comigo? O que eu tenho feito de errado? Dessa vez foi diferente, pois ao responder todos os questionamentos na minha mente, eu entendia cada vez mais que estava repetindo o mesmo papel que eu exercia em todos os relacionamentos e que quem precisava mudar era eu. Hoje eu sigo fortemente em processo de psicoterapia. Opa! Não sai não, hein? Não sai não. Madalena continua lá. Gente, em alguns momentos, não sei se foi impressão minha, mas eu tive a sensação que a Madalena também praticava o love bomb com os namorados. Em que momento? No momento que ela fala que vai atrás, que queria ajudar, ela se coloca como heroína. É autossacrifício. Aí autossacrifício. Não chegaria a love bomb, porque quando a gente fala, né, voltando um pouco sobre essa questão da terapia dos esquemas, existe um esquema de autossacrifício. E esse esquema, a pessoa, toda a atenção é voltada para o outro, entendeu? E ela não volta a atenção para as necessidades dela, e sim para a necessidade do outro. Porque ela não quer entrar em contato com o abandono. Sim, entendeu? Mas aí eu fico com essa pergunta na cabeça, Andréia, porque pode ser que outras pessoas também com o mesmo esquema constituído... Não, eles não conseguem nesse esquema. Não, de tentar demonstrar atenção na relação, para ele está fazendo de tudo para que a pessoa fique ali se sacrificando na cabeça dele. Mas que a outra pessoa pode estar recebendo também como um love bomb. Você acha que não? Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que há mais sacrifício, menos da Madalena e mais do outro. Então, sabe esse vazio que você acabou falando na primeira parte? Então, a pessoa está suprindo com atenção, levando para jantar, fazendo isso, passando mensagem, papapá. Então, aí é a ferramenta de manipulação da pessoa que exerce o love bomb, entendeu? Mas a pessoa, o parceiro que recebe o love bomb, ele não consegue, porque ele tem esse vazio, existe uma necessidade. Nele também, né? Existe uma necessidade nele também. Existe. Aí é uma outra questão, né? Porque aí quando a gente pega a pessoa que pratique o love bomb, se a gente for fazer uma análise, é uma pessoa que teve, assim, não é exatamente todos, tá? Se a gente for colocar de uma maneira geral, algumas pessoas tiverem contato com relacionamentos, com a dinâmica parental mesmo, onde exercia, por exemplo, o pai ou a mãe exerciam muita manipulação, entendeu? Então, é o aprendido, entendeu? Entendi. Baixa autoestima. É o que, assim, nem todo a pessoa que pratica o love bomb é um narcisista. Era isso que eu ia falar. Como é que a gente diferencia? Não. Porque pode ser que em alguns momentos a estratégia... Aqui a gente está falando de duas relações diferentes, né? Na primeira, claro que ela estava sendo bombardeada ali, ficou claro isso. Mas na segunda, até por tudo que ela carregava... Eu fiquei pensando no parceiro, sabe? Assim, o parceiro esfriou, então deixa eu fazer tudo para chamar a atenção dele. E aí, se isso também... Onde que isso se diferencia, né? Eu acho que se diferencia na necessidade dela. Porque, como sempre, se a gente pega, ela tem as crenças dela. A crença de desamor, a crença de desvalor, a crença de desamparo.
entendeu? Aonde há esse abandono, que é da história dela, entendeu? Porém, ela tem uma parte que ela coloca assim, aonde foi que eu errei? Então, eu sou errada? Ele se afastou de mim porque eu fiz alguma coisa errada? E de novo comigo, né? De novo comigo? Ela fala então, isso. A hora que a gente pega, essa situação trouxe para ela, entendeu? Ativou algumas crenças e alguns esquemas dela. Então, ela se viu, né? Através da crença intermediária, ela criou uma regra, um pressuposto falando, então eu fiz alguma coisa errada. Então, ele se afastou de mim, ele não me ama, ele não gosta de mim, porque alguma coisa eu fiz de errado. Então, quando ela tenta consertar isso, ela não está bombardeando ele, muito pelo contrário. Ela está acolhendo. Nossa, eu fiz alguma coisa, desculpa, olha. Então, vamos lá, eu vou te ajudar nisso. Ela supre a necessidade dele. Isso, e esquecendo da dela. Porque ela, o que ele fez? Ele ignorou ela. Ele não quis mais com que ela, se afastou. Todo aquele excesso de atenção que ele dava no início, ele deixou de dar. Então, se o vazio da Madalena era assim, o vazio da Madalena ficou desse tamanho. Então, ela entendia que ela tinha que trazer ele de volta. Então, eu vou trazer eu vou trazer ele de volta, ajudando ele. Afinal de contas, ele saía de Sorocaba, ia me ver, ele me deu atenção. Então, eu entendo que ela estava querendo recuperar. Então, ela não tinha uma intenção de manipulação, como o parceiro teve. Porque o parceiro teve a intenção da manipulação, encheu ela de coisas e depois ele foi embora. Porque quando ele foi contrariado, entendeu? Ele foi embora. Não foi isso que aconteceu? Sim. Na primeira parte, sim. Na primeira parte, sim. Então, ela estava recuperando, porque ela estava se sentindo abandonada. Nossa, mas aonde está tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com esse vazio? Então, eu preciso ir lá e recuperar. E a Madalena, ela tentou agora, né? Pensando aqui, ela tentou uma reação. Quando ela fala que brigou várias vezes no carnaval, ela tentou essa reação, mas ela não sustentou. Então, mas assim, aí a gente entra, né? Ele quando assim, eu vou fazer uma análise disso minha, assim. Quando ele percebeu que ela tinha autonomia, olha, eu vou viajar e vou para Salvador, não foi isso que ele falou? Não foi isso que ela fez? Então, saiu daquele esquema onde ele estava controlando ela, certo. Entendeu? Nossa, então a Madalena... Na verdade, ela desmonta o esquema de controle dele. Isso. Então, ele se sentiu vulnerável. Porque eles são vulneráveis. Gente, a gente não está aqui colocando que eles são monstros. Eles também têm a vulnerabilidade e a insegurança deles. Então, o que ele fez? Meio que uma punição. Sim. Então, eu não vou mais falar com você, eu não vou... Vou te dar um gelo. Isso, eu vou te dar um gelo. Mas... Mais uma manipulação. Mais uma manipulação, uma estratégia de manipulação. Porque, gente, a gente está olhando para a Madalena, mas a pessoa também tem as suas dores, entendeu? Esse parceiro, o Love Bomb, ou parceira, Love Bomb, a gente não vai colocar isso só no masculino. Só no homem, no masculino, mas essas pessoas que praticam essa manipulação, por trás... elas têm também as feridas emocionais delas. Então, elas utilizaram ferramentas de manipulação, mas não quer dizer que elas são más. Exatamente. E que nem sempre, né, André? Acho que é bom colocar isso, porque a gente pesquisando sobre o tema, eu vi muitas perguntas e muitas discussões assim, então qualquer pessoa que demonstre amor ou que tente demonstrar o que está sentindo, está fazendo um love bomb, então esse é um excesso. Não é sobre isso. Acho que é bom a gente destacar que a gente não está aqui falando de um certo ou errado, a gente está falando de um formato e o que as pessoas que estão nos escutando precisam prestar atenção qual que é, para mim, é a palavra que a gente falou no início, o quão recíproco isso está sendo na relação. Então, se você é uma pessoa que você adora declarar os seus sentimentos, que você escreve cartas de amor e que você faz textos gigantes na rede para dizer o quanto você ama o seu parceiro,
E isso também volta ou é um mecanismo da relação, tá tudo certo. Não é que isso esteja errado. Mas se você não consegue entender o time do que as coisas acontecem, né? Então, se eu conheci uma pessoa, ela já quer conhecer a minha família, ela já quer conhecer todos os meus amigos. É entender um pouco disso, o quanto que isso é confortável ou não para você, né? O quanto que você está preparado, ou como a gente comentou da Madalena, em que momento você levanta a mão e fala, peraí, qual que é o meu espaço dentro dessa história, né? Como que eu vou me colocar aqui, o que para mim atende e o que não atende. Acho que é importante só a gente destacar isso, porque eu imagino que vai voltar, né? Então, então todo mundo que falha, ou outra coisa que eu vi também que eu achei muito interessante, as mulheres vivem reclamando que os homens são frios, e quando a gente fala, aí a gente está exagerando ou está bombardeando. Para tudo tem um espacinho, né? Para tudo tem uma aspas. Eu acho que assim, no caso aqui, né, adentrando o caso da Madalena, ela colocou, eu estava com uma viagem marcada para o carnaval, quando nos conhecemos e deixei claro que para ele que eu viajaria mesmo assim. Ele concordou. Ok? Afinal, não tínhamos nenhum compromisso. E quando eu voltasse, conversaríamos para, quem sabe, elevar o status. Isso é ela conversando com ela mesma. Ela não comunicou isso ao outro, isso. Ok? Aí volta na primeira relação, né? Isso. Que estava na cabeça dela, isso, mas ela não colocou. dela. Entendeu? Porque era o quê? O desejo, a falta dela. Então, entra naquela questão da fantasia que você falou. Gente, ela fala, já estava marcado, eu ia mesmo. Só que ela levou ele com ela. Então, ela ficou conversando, ela entrou numa discussão. E aí eu percebo também, de novo, os indícios, né? Da desvalorização que a Madalena tem com o que ela constrói. Sim. Lembrando de novo o sapatinho costurado. Sim. Porque ela ficou com a culpa de ela estar curtindo o carnaval. Então, mas aí, só complementando o que a Grace falou sobre os sinais, só complementando. E foi aí que tudo foi por água abaixo. A pessoa começou a demonstrar a frieza e uma toxicidade que ainda não tinha aparecido. Então, sabe essa questão dos sinais que você está falando? Porque aí, para a gente não deixar generalizado, então quer dizer, eu mando flores, eu dou atenção, dou carinho, então quer dizer que eu sou um love bomb, eu estou bombardeando? Não. Gente, ela falou a vontade dela. E ele concordou, mas depois ele demonstrou outra, essa contrariedade. Então, eu entendo que há uma contradição naquilo que ele... É contraditório aquilo que ele estava falando. E aí, continuando o que você estava falando sobre... Ela estava vivendo aquele querer, aquilo que ela falou, olha, eu vou viajar, que o custe que custar. Ela estava fazendo isso, Não, Michele? ela desvalorizou a própria criação. Gente, o conto do sapatinho vermelho, que a gente contou no anterior, ainda é sobre a vida da Madalena, esse é o reflexo. Ela não valoriza aquilo que ela construiu. Ela não olha para essa história dela com uma grande valorização. Ela olha a história dela sempre com uma falta que ela precisa. O que levou ela a ter condições para ela viajar, para ela usufruir. Então, ela tinha que olhar justamente valorizando o que ela fez com as próprias mãos. As conquistas dela. Esse era o sapatinho dela costurado por ela. Só que ela declina isso em prol do bombe, do que está brilhando, do que está reluzindo, né? Do que sapatinho de verniz, que vai levar ela a esse todo experimento. A valorização. Mas na verdade tem um chamado para a Madalena valorizar a criação dela. A gente precisa recriar a nossa vida com as próprias mãos. Muita gente chega na terapia e fala assim, o que eu tenho que fazer? A receita. O que eu preciso inserir? Já sei, eu não estou bem com o meu corpo, eu preciso ir para a academia, né? Vai me falar isso. Eu preciso, então, ter uma nova fé, porque está me faltando isso. Todas as respostas já estão dentro de nós. A gente precisa justamente se propor a valorizar toda uma história de vida. Fatalmente, a Madalena, ao longo dos 40 e poucos anos, ela foi casada, gente. E agora ela está se diminuindo num relacionamento que nem namoro é.
onde que está o aprendizado da Madalena de uma mulher que se propôs a um relacionamento consistente, a dividir o teto dela? É esse resgate de quem ela é, desse sonho dela de compartilhar uma vida com alguém que precisa ser resgatado. É essa construção que ela faz com as próprias mãos. É essa construção que vai levar ela aos ares na viagem, né? Durante o voo. É isso. E não um bombardeio de tantas emoções. Daí vem o equilíbrio. Não é só disso que precisa. Quando a Grace fala assim, mas o que estava tendo a mais, né? O que pode diferenciar ser love bomb ou não é justamente a gente ver se isso se sustenta. Se é linear, né? Se é uma coisa que conduz a relação. A relação foi construída com esses elementos, né? Então, sempre manda flores, sempre abre a porta do carro, ou só quando conheceu, ou só para impressionar. Em pouquíssimo tempo, ela fala de 3 semanas. Depois de 3 semanas, eram só bom dia que eu começava. Eu começava dando bom dia, então não se sustenta, então dê tempo ao tempo. Me parece que ela ficou tanto tempo privada, e aí o risco da gente ficar em privação dos nossos instintos, e de repente quando solta, você se vê o quê? Perdida de novo. Por isso que ela busca terapia. Às vezes estar perdida também é um movimento de quê? De autocuidado. Toda vez que se fala, olha, eu não sei, ali já está um bom caminho. Eu fiquei com vontade de investigar mais essa relação da Madalena com o tempo, porque você falando agora, me veio a necessidade de marcar o tempo, né? Então, eu me divorciei, como a gente fala no primeiro episódio, eu me divorciei e fiquei 1 ano e meio sozinha, sem me relacionar com ninguém. Aí, quando ela conhece uma nova pessoa, ela fala as 3 semanas. Então, depois de 3 semanas, ele já não me leva mais. Então, eu fiquei com vontade de investigar essa crença da Madalena. Alguém tem o contato dela? Eu preciso perguntar essa relação com o tempo. Então, assim, o que ela entende que deve ter numa relação? Qual que é essa crença? Então, assim, depois de quanto tempo ele deve me amar? Sabe essa coisa meio que programada que muitas vezes a gente vê e acaba sendo levado a... então eu tô com ele há 1 ano, então já é uma coisa séria? Ou a gente ficou por, sei lá, 1 mês, então a gente já deveria namorar? Sabe essa coisa marcada? A sociedade traz. Então, mas essa crença... Por isso que eu falo que eu fiquei com vontade de investigar, porque, assim, muitas vezes a gente constrói isso, carrega isso muito no inconsciente e tenta representar nas relações ou no término das relações, né? Então, aquilo que a gente falou no comecinho, você tem que ficar um tempo sozinha para você se conhecer. E aí, se eu tenho essa crença em relação ao tempo que é certo, que é errado, quanto tempo eu deveria ficar sozinha? Depois de quanto tempo eu deveria estar com alguém? Ou, sei lá, depois de quanto tempo eu deveria apresentar meus pais, né? Então, acaba criando esses conceitos. Porque eu falei que eu fiquei com vontade de investigar aqui, porque pode ter mais coisa aí. Mas continuando, a gente colocar sobre os sinais do Love Bomb, para a gente entender se a gente está numa relação assim, o comportamento dele, depois que ela viajou, induziu ela à culpa, entendeu? Induziu ela à culpa, e aí depois ela teve essa questão aí a heroína floresceu em mim, né? Preciso curar essa pessoa. Então, aí que a gente entra com autossacrifício, que é aquilo que a gente colocou, que quando você perguntou, será que ela não está praticando Love Bomb nessa parte? Não. Então, ela não está praticando Love Bomb. Isso mesmo. Por culpa, ela entrou em contato com aquele vazio. Nossa, então, eu vou ficar sozinha? Né? Ele está indo embora. Então, eu preciso recuperar isso. A briga dela, Grace, quando a Madalena traz, né? E aí a gente começou a brigar, eu me posicionei, não... É uma briga gritando justamente o quanto que ela estava ferida. Eu senti dor nessa briga. Quando ela briga, quando ela reage, não é uma reação de autonomia. É uma reação de que raiva, porque está me machucando de novo. Sim, não é para o outro. Né? Não é para o outro.
essa briga, esse fato dele desdenhar e criticá-la e culpabilizá-la, como a Andréia bem revelou, leva justamente para onde? Para a ferida dela. Sim, ela olha para aquele vazio novamente. Então, ela vai fazer de tudo para preencher esse vazio. Então, eu vou ser a heroína, eu vou cuidar dele. Afinal de contas, ela coloca, ele não está bem. Mas e ela? Ela está bem? Gente, desculpa. Eu vou ter que lembrar de uma fábula. Uma fábula? Uma fábula muito conhecida. Justamente porque... Onde que me deu, vamos chamar, né, o gatilho, o insight? Na ferida da Madalena. Tem uma fábula muito conhecida de vocês e quando ela termina e fala assim, chega, eu vou agora olhar para isso, né? Quando ela decide. Me lembrou justamente a decisão de Alice no País das Maravilhas. É, muito bem lembrado. Muita gente olha esse conto, né, como algo infantil e sem sentido. Alice no País das Maravilhas é uma fábula de uma jornada de autoconhecimento. Então eu vou trazer para vocês, juro que dessa vez eu não vou me estender muito, um diálogo, porque lá, vamos confessar, gente, tem muito diálogo. Tem muito diálogo, mas me veio um que ela tem, não com o gato, né? Que é o sentido de estar perdida, né? O momento do gato, para onde eu vou. Quando ela tem o diálogo com o coelho. E aí eu vou trazer para vocês. Quando justamente Alice, me lembrou muito o diálogo de Madalena. Ela inicia e pergunta para o gato. Alice diz, você me ama? O coelho responde, não, não te amo. Alice franziu a testa, juntou as mãos, como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora tu vai começar a perguntar-se o que tornas tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga te amar, pelo menos um pouco. Sabe, Alice, é por esta razão que não posso te amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão te magoar. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares, Alice, ao menos um pouco, se não criares uma couraça de amor próprio e felicidade ao redor do teu coração, os débeis de sabores causados pelos outros se tornam letais e destruirão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei te amar, até aprender a amar a si mesmo. Ai, Alice. Eu não sei se eu falo ai, Alice ou ai, Madalena. Porque, gente, depois daquela história tão horripilante, né? Dos sapatinhos vermelhos, essa fábula, a gente encontra uma protagonista na sua jornada de autoconhecimento. Uma coisa muito importante que a Alice faz e que a gente não viu, ou a Madalena, na verdade, ainda não recuperou essa capacidade dela, é questionamento. O autoquestionamento. Ela pergunta para o coelho. Sim. Né? Então, quando ela começa a se questionar e ela traz, a última fala assim, chega, agora eu vou ver o que é que está acontecendo. Aí ela aceita o convite. Se olharmos toda a jornada da Alice, há sempre um perigo real. Porque transformar-se, gente, é um trabalho de esforço genuíno, não é fácil. Não é fácil. Vasculhar as respostas dentro da gente é sempre uma decisão árdua. E há sempre outras oportunidades para acertar
para fazer a nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota, porque o fracasso, eu acho que isso cai muito nas tantas repetições de ciclo, né? É o desgaste. É o desgaste. É o desgaste. E é esse fracasso que ele pode ser um mestre muito eficaz do que o quê? O sucesso. O que esse fracasso repetido tem a ensinar a Madalena? Ouçam, aprendam. E mais do que isso, insistam. Insistam em aprender. Não em repetir. Sim, é importante. Mudar o olhar, né, para esse fracasso, porque uma coisa que você falou muito, Mi, no episódio anterior, foi a importância de olhar para o fim e não para o começo, né? Verdade. E quando a gente escuta as histórias que a Madalena trouxe, as 3 últimas histórias, as 3 últimas relações, os fins foram muito parecidos e trouxe o mesmo sentimento para ela. Isso. E ela evita olhar para esse fracasso, né? Ela evita olhar para isso como um professor, como algo que está ali tentando te ensinar, tentando te mostrar, mas ela está buscando um novo início sem olhar para esse fim, para a sensação desse fim. Então, incrível, essa fábula casou perfeitamente com o caso. Você falando Alice e eu pensando Madalena o tempo todo. Para deixar aí uma última dica, a Andréa traz livros, a Grace também traz. Hoje eu vou deixar um filme. Aproveitar aí o dia que cada um tiver assistindo. Tem uma fala, inclusive, que eu decorei aí como um mantra, assim, né? De tanto que a gente precisa não esquecer. Que é uma fala que está no filme Comer, Rezar e Amar, que eu acho que todas de vocês aqui já assistiram, né? Que é justamente quando ela está nessa busca. Ela vai comer, ela vai buscar fé, mas também ela vai amar. Buscar um amor, é isso mesmo. Faz parte. Gente, a gente está falando de equilíbrio, né? Então, insistam não em repetir, insistam em aprender. E qual que é a medida? O Love Bomb a gente viu hoje que é o excesso, que é o over, que é aquilo que nos toma, a gente nem percebe o que está acontecendo. É pai, é mãe, estou conhecendo um amigo, onde é que eu estou? O equilíbrio é justamente não deixem ninguém te amar menos do que você se ama. Isso é muito importante. E a Madalena, aí entra aquilo que ela entendia que ela já estava preparada. No fundo, ela não estava. E tudo bem, não tem importância. Mas aí, finalizando, ela falou, segue em terapia. Finalmente, ela entendeu qual era a necessidade dela. O autoconhecimento. E muitas vezes é importante a gente procurar a ajuda de um profissional que realmente vai... E assim, esse profissional não vai falar o que você tem que fazer, mas vai fazer com que você se ouça. Então, a gente terminou o episódio de repetição de ciclos, o que a Madalena queria. Então, o que a Madalena queria, é o que você também falou, já estava dentro dela. Mas enquanto ela estava com aquele olhar para o outro, ela não conseguia voltar a olhar para si mesma. Então, se a gente pega essa fábula da Alice, o que o coelho fez? Olha para você, vai se amar. Porque eu não vou fazer isso por você. E você vai precisar... E eu acho também tão interessante que ele fala assim, na continuação, né? Vai ter pessoas que elas não vão estar bem. E o outro não vai estar disponível para você o tempo todo. Então, para quem você vai ter que olhar quando o outro não está disponível? Até para a gente não olhar os homens como os únicos algozes. Sim, porque eles não são. Né? Porque eles a gente não sair, de repente, daqui demonizando. Sim. Porque a medida vai ser sempre o quanto que a gente se ama. Para aí permitir entrar algo que for realmente surpreendente para mais. Sim. Não para menos. E eu entendo que quando a gente traz esse assunto do Love Bomb, que é um assunto que está em alta nas redes sociais, as pessoas estão comentando. Isso já é bem antigo, mas Sim. Como tudo, né? A gente dá uma relançada, as coisas vêm. Gente, existe um ser humano lá. E esse ser humano também tem suas feridas. Então, ele pode ter tido uma dinâmica familiar muito complicada, onde existia manipulação, onde existia ameaça, entendeu?
Então, tem todo um contexto. Eu não posso falar, olha, ele era exatamente assim. Então, a gente entende que numa dinâmica familiar, a pessoa também tem as faltas. A Madalena não tinha as faltas dela? Sim, ela não ele tinha as tinha. necessidades emocionais dela? Então, todos nós temos essas necessidades emocionais. Só que dependendo da cultura, dependendo da dinâmica familiar, das experiências, essas necessidades aparecem de maneira diferentes. Entendeu? Então, nós criamos estilos de enfrentamento para poder olhar, para não olhar, na verdade, para os nossos vazios. Entendeu? Então, é aquilo, luta, fuga e paralisia. E as pessoas, né, tanto o homem quanto a mulher, que usa essa ferramenta de manipulação, é também para não olhar para as feridas dele ou dela, entendeu? Então, de alguma maneira, essa pessoa também está em sofrimento. Só que a gente sempre olha o topo, né, do iceberg, né? Então, o que ele fez, então, acaba endemonizando. Obrigada. A pessoa. Você entendeu? Mas o que tem aqui embaixo? Qual é a história dessa pessoa? Então, a gente trouxe o caso da Madalena, que é um caso que realmente mostra o comportamento. A gente fez o link com o Love Bomb, mas também existe nesse parceiro da Madalena uma pessoa que também tem necessidades, que precisa. Eu acho que esse é um bom tema. Cada um sabe a dor e a delícia. Olha aí um novo tema. O quê? O outro lado desse parceiro que também pode estar cansado de rótulos, de ser colocado no mesmo saco. É tudo da mesma laia. São todos iguais. Sim. Tem um outro lado também do parceiro que ele também, pela nossa cultura machista, ele também pode estar se sentindo injustiçado. Acuado, né? Acuado. E onde é que eles estão? O que eles estão procurando? Sim. Acho que falta também um pouco de ampliação dos lugares que a gente também vem buscando. Para isso, eu queria deixar um convite aqui, né? A gente fala muito do Sessão em Off, a gente trouxe aqui o caso da Madalena, mas poderia ser do Marcos, do Paulo, do João. Então, homens também, né, nos escutem e sugiram temas para a gente trazer história aqui. De vida histórias, deles. Compartilhem com a gente também, porque é importante. Eu gostei quando você falou, Mi, porque a nossa ótica, né, a gente acaba falando muito, trazendo muitos exemplos de mulheres, somos 4 mulheres aqui, mas dentro da clínica nós atendemos homens também, crianças, né, idosos. Tem homens que estão com dificuldade de encontrar mulheres, não falo nem como mulher certa, mas como mulheres abertas. Disponíveis, receptivas. Mulheres que fazem o Love Bomb, assim como outros, né? A gente, como a Andrea falou, a gente não está falando só de um gênero, né? A gente está falando de uma estratégia. Vamos trazer, então, gente, a queixa do né? outro lado, desses homens que a gente escuta também no consultório e eles estão ali... Roda de conversa de masculino, eles estão em resenhas muito saudáveis, são homens que estão, inclusive, em retiros espirituais. Então, não percam aí as esperanças. Vamos estudar. Mas assim, posso só colocar uma pimentinha? É assim, gente, a gente deu algumas dicas, foram rápidas, né? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, a gente pode se aprofundar um pouco mais. Mas assim, eles têm condições, eles também têm as vulnerabilidades deles, ele, o homem, uma mulher, ok. Então, não é para, como a Madalena, bancar a heroína, eu vou curar ele. Direcione ele para uma terapia. Né? Dá o nosso cartão. Boa, né, Grê? Então, sabe, direcione essa pessoa, esse homem ou essa mulher que esteja praticando para ele ter. Mais do que entrar no relacionamento, é possível saber também a hora de sair. Isso aqui não é meu. Isso aqui está entrando numa outra demanda, numa demanda dele, numa necessidade dele. Assumir que a gente não tem condições de cuidar do outro, né? Esse lugar de heroína, quando eu li no caso, né? Ali renasceu em mim a heroína. Então, assim, que lugar também que a gente se coloca, né? Que lugar que a mulher ali está se colocando, achando que pode salvar ou maternar o parceiro. Que não é esse papel, não é disso a relação. Ou parceiro. Fazer isso com uma mulher
também. Então, vale a dica, gente. E isso é para qualquer papel. Então, eu sou uma pessoa bondosa, eu gosto de fazer o bem ao outro. Claro, isso é muito bom, desde que eu faça por mim também. Eu preciso também estar bem. Entendeu? Um médico não vai fazer uma cirurgia se ele está mal. Um psicólogo não vai atender na clínica se ele não estiver bem. Então, isso é válido para qualquer tipo de relação. Então, se realmente a gente percebe que aquela pessoa não está bem, mas a gente também não está, dá a mão, vamos todos para procurar uma ajuda, entendeu? Então, não é assim, existe sim um direcionamento, existe, mas não é a pessoa que está junto nessa relação é que vai mudar isso. Mas essa pessoa pode direcionar tanto a si mesma quanto o outro para procurar uma ajuda. Então, acho que é muito importante Andréia, eu estava conversando com a Michele esses dias e a gente finalizou, né, o nosso assunto falando que em qualquer relação, seja ela casual, né, um dia, 2 dias, 1 ano, cabe respeito, ética e moral. Sim. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para isso, para oferecer e cobrar do parceiro. Estou conhecendo você hoje, eu posso te cobrar respeito, ética e moral. Sim, é importante. Mas para a gente claro. cobrar isso, a gente tem que saber fazer também. A gente tem que fazer primeiro com a gente. Com a gente tem que ter sim, humildade. Sim. Tem uma fala do Karnal que eu acho que é tão interessante, que antigamente a vaidade não era visto como algo bom. Tanto que é um dos 7 pecados capitais. Hoje a vaidade, ela está em alta. Né? Você ser vaidoso, você aparecer, e a humildade está embaixo. Certo? Então, eu entendo assim, que primeiro nós temos que ser humildes com a gente mesmo. Não estou bem, poxa, vou dar esse tempo, né? Que entra no respeito. Isso, que entra no respeito. No autorrespeito e no respeito pro próximo gente, tá também. tudo bem não tá bem, né? Sim, tá tudo bem não tá bem. Porque... Mas eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonita na foto. Gente, calma. Eu acho que é importante a gente perceber os sinais através das nossas experiências, não rotular, não apontar o dedo, porque assim, as coisas ficam em alta na internet, mas só está falando de uma versão, de um lado. Eu acho que a gente trouxe o outro lado justamente para as pessoas colocarem a mão na consciência. Colocarem a mão na consciência, mas para ajudar, redirecionar e não fazer pelaquela pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então, a gente faz pela gente e também direciona o outro, porque é o outro que vai poder fazer por ele, não é a gente. Homens, por favor, apareçam. Deem a sugestão de vocês, certo, gente? Certíssimo. Obrigada, gente. Até mais, sessão em off. Beijo, tchau, gente.